Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A alegria de podermos estar na presença do Senhor Jesus esta noite. Motivo de alegria de podermos estar nessa noite reunidos num ambiente espiritual. Eu quero convidar os irmãos que tiverem suas Bíblias, abrir suas Bíblias no livro de Salmos 141, verso 1 em diante. Salmos 141, verso 1, amém? Que vai dizer assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando, exaltando aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra nessa noite. Aleluia. Estamos vendo a respeito aqui de um Salmos. Eu trouxe uma leitura apenas de 2 versos, uma mensagem que Deus tem colocado ao meu coração para estar trazendo nessa noite. Quando vamos analisar para os Salmos 141, ele faz parte do grupo de 4 salmos. A partir do Salmo 140, 141, 142 e 143, ele faz parte desse conjunto de salmos. Mas quando chegamos no Salmo 143, vamos ver a respeito de uma oração. Quando vamos falar de oração, sabemos que a nossa vida, para nós vencermos uma luta, vencermos uma batalha, vencermos uma dificuldade em nossa vida, há uma maneira, há uma forma que nós podemos vencer uma batalha, que é a respeito da oração. Um dos maiores exemplos da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, ele vai nos falar a respeito da oração. Jesus, ele vai ensinar a respeito da oração. Jesus vai estar instruindo os seus discípulos como deveriam estar orando e entregando tudo para Deus. Aquele que pode resolver o teu problema, aquele que pode trazer a tua situação, aquele que pode resolver as dificuldades que você se encontra, é de uma maneira, de uma forma, é a respeito da oração. Quando nós entregamos o nosso problema para Deus, em nossa oração, Ele se encarrega do resto. Aqui eu já quero deixar para você que enquanto você deixar tudo nessa oração, crendo, você vai receber aquilo que você veio buscar na presença do Senhor nesta noite. E pode ter a convicção, e pode ter a certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira, do mesmo jeito e da mesma forma, mas você vai sair daqui diferente por causa de uma oração, porque uma oração ela cria efeito, uma oração ela transforma, uma oração ela liberta. É por causa de uma oração que você veio na casa do Senhor, é por causa de uma oração que você veio nesta noite. Olhamos para esse texto aqui. Esse texto é relatado a respeito do salmista Davi. Sempre e quando o salmista Davi, ele vai estar relatando os seus textos no livro de Salmos,
O salmista vai estar expressando aquilo que está passando dentro do seu sentimento, aquilo que Davi estava passando em seu momento de dificuldade. E quando olhamos para Davi aqui, Davi está explicando e expressando em palavras como uma oração, ela tem efeito quando nós dobramos nosso joelho na presença de Deus. Deixa eu dizer algo aqui profético sobre a sua vida. Se um médico desenganar a sua vida, ainda tem uma resposta. E essa resposta é a oração. Se a sociedade não acredita em você, mas a oração, ela tem a solução. A oração, ela tem a resposta para você. Glórias ao Rei dos Reis. Senhor, você é grandioso, Pai. Aleluia, aleluia. Davi, ao escrever esses salmos, Davi levanta a sua voz, apresentando a sua necessidade nesse Salmo 141. Quando vamos observar, Davi está declarando para Deus a necessidade que ele estava precisando em uma oração. Quando nós oramos a Deus, nós estamos explicando para Deus que sem Ele nós não conseguimos, sem Ele nós não avançamos. Se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a mão de Deus, nós não teríamos estrutura para suportar mais um dia. Se não fosse a mão de Deus, você não estaria hoje na casa do Senhor. Mas bendito é o nome do Senhor Jesus, que você venceu mais um dia para chegar na casa do Senhor Jesus. Quando vamos observar, Davi, ele vai estar trazendo em uma oração a sua necessidade. Todos nós temos necessidades. Todos nós precisamos de algo. Mas o bom é que Deus, aquele que é o dono dessa obra, Ele é fiel. E Ele conhece a necessidade de qualquer um. Ele conhece a necessidade sua. Há 1 milhão de pessoas no mundo, mas Ele conhece a necessidade de qualquer pessoa. Ele conhece o deitar e o levantar do ser humano. Ele conhece o caminhar do ser humano. Ele conhece a sua família. Ele conhece a sua casa. Ele conhece a sua trajetória. Eu vou ir mais além ainda. Ele sabe da onde Ele te arrancou. Ele sabe da onde Ele te tirou. Ele sabe da onde você veio. Para o mundo não tinha valor, mas Deus olhou para você e Ele te escolheu e Ele te vocacionou para essa boa obra. Glórias ao teu nome, ó Rei dos Reis. Santo é o teu nome, Pai. Davi, ao orar, ele pede para Deus uma coisa bem simples: escuta a minha voz. A oração de Davi, uma das primeiras coisas que Davi quer é que Deus escuta a voz dele. Observa nesta noite que Davi, ele não está pedindo uma resposta imediata. Davi, ele não está pedindo uma solução do seu problema, mas Davi está justamente pedindo: escuta a minha voz. Aleluia. Escuta aquilo que eu preciso falar com o Senhor. O que Davi fala para Deus é
uma coisa, escuta a minha voz. E observa que quando Deus vai escutar a voz de Davi, eu imagino que isso chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção para aquele que nos criou e nos formou. Glória a ti, Senhor. Quando nós estamos passando por uma dificuldade e achamos que não vamos suportar, nós não questionamos, não murmuramos, mas nós fazemos algo. Nós vamos falar com aquele que tem o poder de mudar a situação. Quando nós falamos para Deus, imediatamente queremos uma resposta. Mas a resposta às vezes não é imediata. Mas entenda que em momentos assim, Deus está escutando mesmo assim. Mesmo Deus não fazendo na hora, Deus está ouvindo a sua oração. Deixa eu dizer mais aqui, com uma palavra de autoridade. Se Deus te escutou, a voz que você estava clamando naquele quarto, pedindo um socorro, pedindo uma solução, Ele está trazendo socorro, Ele está trazendo a solução, porque o Deus que eu trago nessa noite é aquele que pode mudar a tua situação. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O desejo de Davi era que Deus escutasse ele. Por isso que o verso 2, Davi, ele compara ao incenso. Porque a Bíblia vai dizer que um incenso em Israel tinha um valor especial. Porque no templo do Santo dos Santos havia um altar. Aquele altar era um altar santificado. Naquele altar era colocado um incenso. Aquele altar era colocado aquele incenso. O incenso era aceso. E aquela fumaça que saía do incenso subia até o céu. O que Davi estava dizendo era o seguinte: como incenso, que a fumaça sobe, assim a minha oração, que eu oro aqui e a minha oração sobe também na presença de Deus. Aqui eu quero dizer que a sua oração, ela não é em vão. Quando você ora, a sua oração, ela está subindo no trono de Deus. Isso está comovendo o coração de Deus. E é impossível Deus olhar e não fazer nada em prol da sua vida. É impossível Deus olhar para você e não entrar nessa batalha, nessa guerra. Aquele que pode entrar nessa batalha, nessa guerra, ele é fiel para cumprir. E o propósito de Deus, ele vai cumprir, querendo Satanás ou não, querendo o inimigo ou não, querendo o vizinho ou não. Glórias ao teu nome. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E quando vamos analisar no Antigo Testamento bíblico, era montado um altar. Aquele altar, ele tinha uma santificação, uma preparação. Não entrava qualquer pessoa no altar. Aquele altar só entrava o sumo sacerdote, alguém preparado. Havia uma preparação de vários anos para o sumo sacerdote. Ele está trabalhando nesse ofício sacerdotal. Mas observa nessa noite que quando o sacerdote entrava no templo do Senhor, no Santo dos Santos, ele não poderia entrar de qualquer maneira, de qualquer jeito e de qualquer forma.
A Bíblia vai dizer que o sacerdote, quando entrava, ele amarrava sobre o seu corpo uma corda, e sobre essa corda tinha sinos, porque se ele entrava e tinha alguma coisa errada, alguma coisa que ele não tinha se preparado antes, a Bíblia dizia que o sacerdote acabava morto e eles puxavam de volta para fora do templo. A Bíblia não relata se alguém morreu, mas olha a importância de uma preparação para entrar dentro do templo do Senhor, dentro do lugar santo do Senhor. Quando o sacerdote entrava dentro do altar, tinha também sobre o altar do Senhor aquele incenso, uma preparação para eles falar com Deus, porque no Antigo Testamento bíblico, a forma deles falar com Deus era a respeito do incenso, porque quando eles acendiam o incenso ele estava aceso continuamente e não poderia apagar jamais, ele sempre precisava estar aceso, e aquela fumaça subia para cima e contaminava o ambiente do lugar. E o que Davi estava dizendo com tudo isso era o seguinte: que a minha oração subiu para cima e contaminou o ambiente do lugar, e a presença de Deus foi real naquele lugar. O que Davi estava dizendo era o seguinte: que a minha oração subiu para cima, Deus ouviu a minha oração. Mas Davi, talvez, ao falar com Deus, diferente de mim e de você, queremos uma resposta imediata. Davi não estava agora querendo uma resposta, mas o que Davi queria era que Deus escutasse o clamor dele. Aqui eu quero dizer para você: Deus jamais deixa um justo desamparado. Nós abandonamos Deus, nós largamos Deus por muita coisa, mas quando nós dobramos o nosso joelho na presença de Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele atende o nosso clamor, Ele atende a nossa resposta, porque Ele não deixa o mundo desamparado sem uma resposta. Ele não deixou você sozinho, Ele não deixou você sozinho quando você achou que não ia suportar. Ele não deixou. O mundo pode olhar para mim e para você, pode nos desamparar, mas Deus não deixa desamparado. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Amar e a sua. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito, exaltado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Davi ele vai estar relatando a respeito desses dois versos, Davi vai estar orando porque ele sabe que tem coisas, que tem batalhas em nossa vida, em nossa caminhada, que vencemos somente através da oração. Glória a Ti, Pai. Aleluia. Tem crises que vamos vencer em nossa vida somente através da oração. Glória ao Teu nome. Tem vales que vamos suportar, que vamos atravessar. Tem desertos que vamos enfrentar e só vamos estar estruturados com uma coisa apenas, e é a oração. Aleluia. Se eu não orar, não venço batalha. Se eu não orar, não consigo vencer as lutas.
Se eu não orar, não venço as batalhas. Se eu não orar, não venço as dificuldades que chegam em minha vida. Isso no Antigo Testamento, a maneira deles falar com Deus era a respeito de um altar. Era a respeito de um incenso que era aceso. Mas quando chega no Novo Testamento, acaba o altar. Porque um altar, ele vai ser levantado. O altar que vai ser levantado no Novo Testamento, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos ver que o próprio Deus, ele vai enviar o seu próprio Filho para um altar em sacrifício a Deus. É por isso que João Batista, ele vai dizer em suas palavras: lá vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi na cruz do Calvário por mim e por você. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui nesta noite. Jesus é o nosso altar. Aleluia. Porque o maior sacrifício foi derramado naquela cruz. Glória ao nome Rei dos Reis. A maior entrega Glória a Deus. foi de Deus dar o seu próprio Filho por mim e por você. É por isso que no Novo Testamento não existe mais um altar feito por homens. Não existe mais incenso. Porque Jesus vai nos ensinar como devemos levantar o altar. Como devemos levantar um altar que é com oração. Jesus vai nos ensinar como devemos orar, como devemos pedir, como devemos falar com Deus. Bendito é o nome do Deus. Aleluia. Louvado e exaltado tu és. Glória a Deus. Glórias, glórias ao teu nome, Rei dos Reis, que vive para sempre. Aleluia. Davi sabia disso. Davi sabia que dias difíceis chegariam. Tempestade da vida chegariam para ele. Quando eu falo de salmos, eu estou falando de momentos bons e momentos ruins também. No fundo de um salmo sempre tem uma batalha, sempre tem uma crise, sempre tem uma dificuldade. Mas em todos os salmos vamos ver batalha sendo vencida. Vamos ver guerra sendo vencida, conquista sendo ganhada. Mas Davi vai estar explicando que não há outra maneira senão ser por oração. Davi venceu as maiores batalhas dele, não somente interiores, mas dentro da sua família, dentro da sua casa, mas tudo conforme a respeito de uma coisa: oração. Glórias a ti. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Exaltado é o teu santo nome, Pai. Aqui estamos vendo o salmista Davi, ele vai estar explicando, já estarei encerrando, porque não vou muito além esta noite, pretendo ser rápido em palavras, mas quando vamos analisar para o texto, vamos observar que o salmista Davi, ele vai estar explicando a respeito do incenso, que assim como o incenso, a fumaça do incenso subiu, a oração dele também subiu. Ou seja, ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza que a oração dele chegou no trono de Deus. Glória a ti, aleluia. Aleluia. A sua oração chegou no trono de Deus. Louvado seja o teu Se nome. chegou até no trono de Deus, tem
a solução ainda. Glória a Deus. Tem a resposta ainda. Obrigado, Senhor. Talvez você está olhando e dizendo, não tem uma saída, não tem uma solução. Deixa eu dizer algo profético. Seja profético sobre a sua vida mesmo. Seja profeta dentro da sua casa. Seja profeta onde você está. E diz, esse ano eu vou conseguir meu milagre. Esse ano eu vou conseguir minha cura. Esse ano, 2024, eu vou conseguir sair daqui invicto. Eu vou conseguir aquilo que eu quero e desejo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Rei. Quando nós colocamos isso em prática em nossa vida, em nossa caminhada, quando nós colocamos em nossa história que nós queremos obter algo até o final do ano, nós vamos conseguir. Quem sabe o ano está quase acabando e você está orando, eu não consegui aquilo que eu estava querendo desde o ano passado, mas por causa de alguém que está orando até o favor, a resposta vai chegar. Por causa de uma oração de alguém dentro da sua casa, é por causa disso que você está aqui. Quem sabe, se fosse por você, você não estaria aqui. É porque alguém orou por você. Salva ele, salva ela. Traz para dentro da igreja, muda a rotina dele. Eu já vejo aqui o Espírito do Senhor tomando esse ambiente espiritual nessa noite. Se você veio aqui nessa noite e achou que você ia voltar da mesma maneira e da mesma forma, eu tenho uma notícia para te dar, que o céu dessa noite está orando para você e está dizendo que através de uma oração ainda tem resposta nesse ano para você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós falamos. Esse é o Deus que nós ministramos. Esse é o Deus que quando nós cantamos, o céu se abre. Esse é o Deus que nós, quando nós falamos, o céu se abre. E o céu se abriu para você nesta noite, porque Ele viu a tua oração, Ele ouviu o teu clamor, Ele viu o teu pedido de socorro. Bendito ao nome do Senhor Jesus. Sempre tem uma mãe orando por um filho. Preciso dizer aquilo que o Senhor me colocou. Sempre tem alguém orando por aquele que está perdido nas drogas e não tem como vir para a casa de Deus. Sempre tem aquele perdido. Mas o bom é que uma oração, ela muda toda a situação. Ela muda toda a rotina, toda a história dessa pessoa. Se você estiver orando por alguém, continua orando. Continua buscando por essa pessoa. Se você está orando por alguém que talvez parece que não tem a solução, continua orando, porque essa oração, ela vai criar efeito. E logo você vai ver que vai ter mudança em sua casa e na sua família.
Pai. Glórias, glórias, glórias ao teu nome. Sempre tem uma mãe orando, chorando nas madrugadas por um filho. Glória a Deus. Sempre tem alguém Glórias a ti, Rei. orando, intercedendo por aquele que não tem a solução para o seu problema e para a sua saída. Glórias a ti, Rei. Talvez alguém está orando por você, por alguma área da sua casa e da sua família. Eu tenho uma palavra profética que é sobre isso, que você está firme ainda e você não se afastou da igreja. É por causa de uma oração. A oração, ela tem poder para movimentar vidas. A oração, ela tem poder para transformar, para libertar e para curar. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória, Senhor. Essa oração Glórias, glórias. tem tanto poder Aleluia. que vai levantar uma nova geração. Aleluia. Deus poderoso. Essa oração tem tanto poder que vai levantar uma geração de um canal de bênção, Aleluia. um instrumento do Senhor. Aleluia. Glórias, glórias. Bendito ao nome do Senhor Jesus. Eu sinto aqui a presença de Deus em nosso lugar. Eu sinto aqui a brisa suave de Deus. Eu sinto Deus falando aqui. Eu sinto Deus agindo em lugares aqui, em famílias ao nosso redor. Muitos talvez queriam estar aqui dentro e não tem essa oportunidade que nós temos. Mas enquanto eu estou aqui falando, o Espírito do Senhor está sendo enviado dentro de lares, dentro de casas, dentro de famílias, dentro de hospitais. E lá dentro vai ter milagre, lá dentro vai ter cura, lá dentro vai ter libertação. Estarei encerrando. Convido a igreja a ter pé. Oh, Deus grandioso, aleluia. Glórias, glórias a ti. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que tudo que pedimos, crendo, o receberemos. Aleluia. Se você pedir com fé nessa noite, crendo, você vai receber. Glória a Deus. Não sei aquilo que você precisa, não sei aquilo que você necessita nessa noite, mas peça para aquele que pode mudar a tua situação. Eu não posso, mas há alguém que pode, e esse é Deus. Aquele que está nessa noite, ele pode mudar a sua vida. Aleluia. Se tem alguém que precisa de uma oração especial, pode estar passando aqui na frente. Eu vou estar orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela sua família. Se você precisa de uma oração, pode estar passando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus.